Gente, a aula de hoje, tá, é sobre a parte de desenho arquitetônico e só para avisar vocês, né, e como já foi avisado na aula anterior, os vídeos de desenho arquitetônico eles já estão disponíveis no canal do YouTube, lá na playlist de desenho técnico para engenharia elétrica, no, assim como no Moodle, tá? Os links já foram disponibilizados no Moodle. Eu gostaria que vocês vissem, assistissem a esses vídeos e depois dos vídeos nós podemos esclarecer algumas dúvidas e eu gostaria de mostrar alguns comandos para vocês no AutoCAD que são mais utilizados no desenho arquitetônico, tá? Além disso, na aula que vem eu gostaria que todos comparecessem para que nós possamos aprender um pouco sobre a cotagem e de desenhos no AutoCAD e também sobre o desenho, sobre a escala, a plotagem em escala. Tá? Nessa primeira atividade que vocês fizeram, referente a diagramas elétricos, vocês fizeram a plotagem, mas vocês fizeram a plotagem do desenho sem uma escala definida. Já no desenho arquitetônico, nós vamos trabalhar com uma escala definida, nós vamos ter que configurar especificamente qual que é a escala do nosso desenho, tá? Então, teve alguém que já assistiu os vídeos de desenho arquitetônico? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre esses conteúdos, podem fazer perguntas. Na plotagem, sim, nós vamos plotar no modo layout, tá, Renata? Mas antes de que vocês comecem a pensar, né, na forma como vocês vão fazer a plotagem, eu gostaria que vocês lessem com atenção o material referente a desenho arquitetônico e também assistissem aos vídeos sobre desenho arquitetônico, tá? Depois é que a gente entra na questão da plotagem. Teve alguém que já assistiu os vídeos que foram disponibilizados no Moodle? Então, vou dar um tempinho aí para vocês assistirem. Caso tenham alguma pergunta, vocês podem usar o espaço da aula para fazê-lo. Por enquanto ainda não, Luiz, tá? Os vídeos de desenho de projeto de instalações elétricas, eles vão ser postados no Moodle após a gente trabalhar com conteúdo de desenho arquitetônico, tá? Então, deem prioridade para o desenho arquitetônico nesse momento. Eles estão também, né? Porque eu fiz o vídeo comum para as duas disciplinas que eu trabalho esse conteúdo.
Gente, alguma pergunta até o momento? Um aviso que eu queria dar para vocês, né? A tarefa de desenho, referente à atividade de desenho arquitetônico, ela já se encontra disponível ali na página do Moodle. Então, após os vídeos, vocês podem começar a tentar fazer essa tarefa. E à medida que vocês forem fazendo a tarefa, vocês já podem esclarecer dúvidas referente à tarefa, tá? Aí eu posso passar algumas dicas de como fazer de forma mais simples, né? De como elaborar o desenho da planta baixa, por exemplo, tá? Aí vocês podem perguntar ao longo dessa aula. Uma coisa muito importante para vocês fazerem no para vocês fazerem antes de começar, né, o desenho arquitetônico, é configurar o arquivo de desenho, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer no arquivo de desenho é configurar as unidades desse arquivo de desenho, do arquivo DWG, para centímetros, tá? Diferente do que foi feito nos diagramas unifilares e multifilares.
Gente, alguma dúvida?
Nessa planta que vocês estão vendo, nessa planta que vocês receberam para o exercício, não é a risca, né? Vocês podem observar, por exemplo, que o tamanho da parede é menor do que o exigido pelo Código de Obras, que no caso da planta do exemplo, na planta do exercício, está como 12, e no Código de Obras de Florianópolis seria 15. Esse projeto ele não é um projeto de Florianópolis, aí pode ser que em outras cidades se permita fazer uma parede com tamanho menor, tá? Gente, mais alguma dúvida? Oi, professora. Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se eu vou conseguir explicar ela muito bem. Como é, pelo que eu entendi, o desenho você faz, tipo, você delimita o espaço que você vai usar. E eu queria saber se você tem que fazer, tipo, com linhas mais claras numa primeira camada, como se fosse isso, que você vai usar de referência quando você for fazer ou corte vertical, fachada, qualquer coisa por cima.
Tem alguma ferramenta que faz isso no CAD já? Então, aí o que você está mencionando é a configuração das layers, tá? Então, ali no enunciado do exercício do Moodle, tem uma tabelinha com os dados de layer, né? Quando você clica no link da tarefa de desenho arquitetônico, entrega atividade de desenho arquitetônico, tem uma figurinha com os dados das layers. Aí você vai clicar nesse arquivo layersarc. Deixa eu compartilhar aqui na tela só para mostrar esse arquivo. Então, aí aqui, ó, na configuração das layers já deu uma pré-configuração de como que tem que ser as espessuras de linha, né? Por exemplo, no caso das linhas de parede, eu vou ter uma espessura um pouquinho maior, de 0,30, enquanto que as demais, né, eu vou ter espessuras de linha mais finas. Até foi importante você comentar sobre isso, tá? Eu vou mostrar aqui quais são as primeiras configurações que nós temos que fazer no desenho, tá? Então aqui, ó, eu abri um arquivo novo de desenho e nós vamos começar a configurar o desenho arquitetônico, né, o arquivo do desenho arquitetônico, através das suas unidades. Quando se trabalha com desenho arquitetônico, é melhor trabalhar ou com metros ou com centímetros, tá? A dica que eu dou para vocês é para sempre trabalhar com centímetros. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir trabalhar com valores inteiros na hora de desenhar a planta, só que nós só vamos ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de configurar a cotagem. Mas ainda assim não é algo difícil, tá? É muito mais vantajoso você trabalhar, você pensar em valores inteiros do que pensar em valores decimais, que é o caso, que é o que aconteceria se você trabalhasse em metros, tá? Então, desenho arquitetônico, você pode trabalhar tanto com centímetros quanto com metros, mas eu sempre dou preferência para trabalhar por centímetros pela facilidade de pensar, tá? Pela agilidade. Então, configuro para centímetros as unidades do desenho e, em seguida, eu posso já fazer de imediato a configuração das layers, né? Aí a configuração das layers, como que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o Layer Properties e vão inserir as layers conforme essa configuração dada no enunciado da tarefa, tá? Entendi. Obrigada. Nada.
Gente, mais alguma pergunta? Ô, professora, onde que eu Oi. posso encontrar os blocos prontos para baixar? Então, tem vários sites, né, que tem, mas o ideal é que vocês façam os blocos. Nesse caso do arquitetônico, vocês não precisam fazer muitos blocos, né? Vocês podem fazer só os blocos de portas e janelas, é bem simples. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá, de como fazê-los. Deixa eu pegar aqui. Fazer, por exemplo, aqui, eu vou criar aqui uma layer de esquadrias. Bom, se eu quiser fazer, por exemplo, bloco de janela, né? Ali na nossa planta do desenho, essa planta aqui, então eu tenho que fazer o bloco de janela. É importante vocês lembrarem, né, quais são as medidas principais das janelas e das portas, tá? Primeiro nós vamos fazer uma leitura dessas medidas. Nas janelas, normalmente eu tenho que medidas representadas, largura, que é essa medida que eu estou grifando, né, em azul, que nesse caso aqui é de 1,5 m, tá? Essa planta ela está cotada em centímetros, isso é algo que vocês vão arrumar na hora de vocês fazerem o desenho de vocês. Então, essa planta aqui, tá? Ela tem 1,5 m, né, de largura da janela, 1,20 m de altura da janela, 120 centímetros, e o peitoril de 90 centímetros. O que seria a medida de peitoril? Seria a altura da janela em relação ao piso, tá? Essa medida, ela não é visível na planta baixa, que é esse desenho de planta que vocês estão vendo aqui na tela que vocês receberam para fazer atividade, tá? A medida de peitoril, ela acaba sendo visível somente nos desenhos dos cortes verticais, tá? Então, eu vou representar essas medidas aqui no meu bloco e eu vou representar os vidros da janela. Aqui o vidro da janela ele está ligeiramente deslocado para a parte de dentro da parede, tá? Mas nós podemos fazer blocos de janelas distribuindo esse vidro uniformemente, tá? Na metade da janela, não tem problema nenhum. E como que nós podemos fazer isso? Nós vamos fazer um retângulo com as medidas de largura da parede e largura da janela, tá? Então é assim que nós vamos construir o nosso bloco. Eu já vou criar o meu bloco automaticamente na layer de esquadrias. Então eu vou deixar essa layer ativa, como vocês podem ver na tela, e eu vou criar um retângulo, tá? Eu gosto de criar blocos de janela e de portas utilizando o comando de retângulos. Pode fazer com linha, com polilinha? Pode, não tem problema nenhum, tá? Eu acho mais fácil fazer com um retângulo.
Eu vou aumentar aqui um pouquinho só para vocês conseguirem ver, para vocês verem bem, tá? Então, eu escolhi o ponto inicial do meu retângulo, agora eu vou selecionar a opção Dimensions para que eu possa colocar medidas exatas no meu retângulo. E aí, dessa forma, eu vou escolher o comprimento, né? Aqui o comando de retângulo está solicitando para escolher o comprimento da janela. Nesse caso, o comprimento da janela vai ser 1,5 m, né? De largura, 150 centímetros. Então, como o meu desenho está em centímetros, eu vou colocar 150. E agora, pede para eu especificar a altura desse meu retângulo que forma a janela. E qual que vai ser a altura? Vai ser a medida da parede, que nesse caso aqui da nossa planta é de quanto? É de 12 centímetros. Então, vou colocar 12. Aí eu escolho o ponto final do retângulo e o entorno da minha janela está feito. Como que eu faço os vidros? Existem duas formas de fazer os vidros, tá? Eu vou mostrar as duas aqui para vocês. Eu só vou copiar o meu retângulo da janela para que vocês possam ver bem as formas e comparar, tá? Eu vou mostrar primeiro a forma mais simples de se desenhar o vidro da janela e com um comando que é muito recorrente no desenho arquitetônico, ele é muito útil para que nós possamos desenhar as paredes da planta baixa, tá? Que é o comando do offset. E o que que o offset faz? Ele faz com que eu faça sucessivas cópias a uma distância pré-determinada, né? Então, aqui está pedindo para especificar qual que é essa distância de offset, né? Qual que é essa distância, essa distância fixa que eu vou utilizar para fazer as cópias. Nesse caso aqui da janela, como a minha parede tem 12 centímetros, então, para fazer o vidro da janela, eu divido por 3 a medida da parede, tá? Então, nesse caso aqui, a minha distância de offset vai ser de 4 centímetros, então vou digitar 4. Aí agora pede para eu selecionar o objeto que eu vou copiar. Eu vou fazer a cópia de offset, no caso é o retângulo, aí eu vou fazer a cópia, eu posso fazer externa a janela ou interna a janela. Nesse caso, eu vou fazer a cópia interna à janela. Fiz o retângulo interno à janela, eu dou um Enter, terminei de fazer minha cópia. Aí agora o que é importante eu fazer? É importante eu deixar o Object Snap, o comando do Object Snap, preparado para marcar pontos médios, para rastrear pontos médios. Depois de assinalar essa opção no Object Snap, eu vou selecionar o retângulo interno da janela, eu vou selecionar esse ponto aqui, ó, do meio da seleção, e eu vou arrastar, eu vou alongar esse retângulo interno até através do seu ponto médio, e eu vou alinhar com o ponto médio do retângulo externo. Dessa forma, está pronto o meu bloco de janela, tá? Aí depois é só eu aplicar os procedimentos de construção de blocos, né? Eu seleciono todos os elementos que eu quero agrupar num bloco, aí eu seleciono a opção W-Block. Aí eu posso colocar as informações de texto, né? Aí para colocar as informações de texto eu vou colocar eu vou utilizar o comando mtext. E eu posso representar a janela através dessa sequência aqui, ó, largura vezes as medidas da janela, largura, altura e peitoril. Então, a largura é 1,5 m, a altura, nesse caso, vai ser 1,20 m, que é o que está representado na planta, e o peitoril vai ser
90 centímetros. Já vou deixar as medidas em metros nesse caso aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu texto. Eu vou tentar deixar ele numa posição melhor. Então, aqui eu já coloquei todos os elementos do bloco de janela, né? Eu vou selecionar e agora eu vou construir o bloco. Escolher o base point, no caso da janela, eu gosto de escolher um ponto. Eu posso escolher tanto o midpoint quanto um ponto de canto da janela, tá? Eu gosto de escolher o midpoint no caso da janela, mas é uma preferência minha. Aí aqui eu já selecionei os elementos, já selecionei o ponto de aplicação do bloco, que é o base point, e agora eu vou escolher o local onde eu vou salvar esses blocos. No caso desse desenho, eu vou salvar na minha pasta de blocos CAD. Dou um OK e está pronto o meu bloco, tá? Gente, entenderam? Sim. Aí uma outra forma de fazer um bloco, tá? O AutoCAD, isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Você tem várias formas de fazer um mesmo procedimento, tá? É bom para as pessoas que gostam de se adaptar de jeitos diferentes de fazer, mas o resultado muitas vezes é o mesmo, tá? Bom, uma outra forma da gente criar esse vidro da janela é eu desagrupar, né, as linhas do meu retângulo através do comando Explode. E eu utilizar o comando Divide para poder dividir a linha vertical do triângulo, essa linha aqui, ó, que eu acabei de selecionar, em 3 partes iguais. Só que antes de aplicar o comando Divide, eu vou fazer o seguinte: eu vou configurar o tamanho dos pontos para que eles apareçam, para que as marcações da divisão da linha em partes iguais apareçam, tá? Então, eu vou aqui, ó, no Ribbon, na opção Utilitários, né, Utilities. É aqui mesmo. Deixa eu ver. Então, eu vou aqui no Ribbon, na opção Utilities, na opção ID Point. Aliás, por que não está aparecendo agora? Aí eu tenho que configurar o ponto, tá? Eu vou deixar para fazer isso depois. Eu vou aplicar o comando Divide. Eu vou selecionar o objeto que eu quero dividir em partes iguais. Se eu quero desenhar um vidro de janela centralizado, né, com um retângulo centralizado, então eu vou dividir essa minha linha em N mais 1 partes. Eu vou dividir essa linha em 3 partes iguais para poder marcar as linhas de centro da janela. Então, eu vou dividir em 3 partes a linha selecionada.
tá? Aí eu dividi as partes da minha linha. Aqui eu não consigo ver os pontos, mas se eu selecionar, se eu botar o meu Object Snap para rastrear a opção Node, para rastrear pontos, eu vou conseguir alinhar, eu vou conseguir identificar as marcações, tá? Mesmo sem conseguir visualizá-las diretamente. Então, eu vou selecionar a opção Node no Object Snap, eu vou selecionar uma linha horizontal e eu vou copiá-la para esses pontos da divisão, ó. Ó, tá vendo? Ó, o que aconteceu aqui, ó? Quando eu fui arrastar a minha cópia, eu consegui detectar um ponto. Esse ponto aqui é o ponto onde foi marcada a divisão da minha linha vertical. Tá claro? O comando copy, né, ele vai continuando indefinidamente, ele só para quando você der o comando para parar. Então, para fazer minha segunda cópia, observem aqui, ó. Eu rastreei de novo um outro ponto, né, que tem a marcação da divisão sobre a linha vertical. E esse ponto foi criado através do comando divide, tá? Então, com o Object Snap na opção Node, eu consigo rastrear pontos criados, né? Mesmo que eu não veja eles, tá? Então, eu marco aqui as minhas divisões e está feita a minha janela de uma outra forma diferente da que eu fiz anteriormente. Tá claro? A Renata perguntou aqui alguma... não, era a pergunta do código de obras. Tá. Então, aqui vocês já sabem, né, dois jeitos diferentes de fazer uma janela. Uma dica que eu dou também para o desenho arquitetônico, tá? Explorem bem o comando de offset para fazer o desenho das paredes, para fazer o desenho das projeções de cobertura de calçada, tá? É um recurso muito útil para poder elaborar o desenho arquitetônico. E estratégias de construção da planta, né? É importante também vocês pegarem algumas dicas referente a isso, tá? Como que vocês vão construir a planta? Muita gente gosta de construir todo o contorno primeiro com a polilinha. E uma outra estratégia é você começar a construir o desenho arquitetônico conforme foi recomendado no vídeo, né? Através das maiores medidas, aí você vai aplicando o offset nas maiores medidas de comprimento e vai fazendo a subdivisão dos cômodos, tá? Então, tem essas duas formas, né? Por exemplo, aqui no caso da nossa planta, quais são as maiores medidas? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ó, a maior medida, eu tenho 6,80 m por 6 metros e... Não é 6,05 m, é um pouquinho mais. 6,05 m mais 30 vai dar 6,35 m. 6,35 mais 35. 6,35 mais 90 vai dar 7. Aqui é 90, né? Que é o que vai até aqui, mais essa sobrinha. Vai dar 6,80. Mais 6,35 mais 35, 6,35 mais 90 vai dar
Não, 6,35 mais 70 vai dar 7,5, mais 12 vai dar 7,17, mais 24 vai dar, que é o 24 daqui, mais 24 vai dar 7,17, mais 24 vai dar 7,41. Então, eu vou ter um retângulo. Agora aqui eu já vou passar para outra linha. Aí eu vou ter um retângulo com que medidas? 680 por 7,41. Aí eu aplico o offset de 12 e faço a parede interna, né? E depois eu vou fazendo as divisões. Por exemplo, esse retângulozinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Essa parte aqui, eu posso trabalhar em cima dela. Esse retângulozinho aqui, ele vai ter 24 por 300, né, centímetros. Então, depois eu modelo ele. Mas eu vou começar aqui pela parte de baixo, que é a parte mais larga. É melhor começar pelas partes mais largas, a divisão dos cômodos. Então, eu desenharia aqui, ó, 2,80. Primeiro 2,80 por... Aqui tem 30, aqui tem 102. Por 102, aí 132. Então, aí aqui seria... retângulo. Aí eu começaria daqui, ó. Viram que eu comecei da parte interna da parede, né? Porque vocês têm que ter atenção nas cotas, ó. Essa cota de 280, ela conta da parte interna da parede. Então a gente tem que ter atenção nesses detalhes. Assim como a medida de 132, ela é a medida de 102, que conta também na parte interna da parede, e a de 30 também, tá? Que é essa sobrinha aqui, ó. Eu tô contando a partir da parte interna da parede. Então, cuidem bastante na hora de verificar as cotas. Então, vai ser, nesse caso aqui, vai ser 280 por 132. 280. Ai, ó, aí eu vou marcar essa parte interna. Agora vem a parte interessante. Como que eu elimino essa linha aqui, né? Que não tem necessidade de trabalhar. Ah, eu já aproveito e dou um offset aqui, ó. De 12 externo para poder fazer a parede, né? Eu vou desligar o grid para só um pouquinho para vocês verem melhor. E agora como que vai ficar a parte, como que eu vou eliminar essas linhas aqui, ó, que não tem necessidade de trabalhar. Comando trim, eu vou aparar as arestas, vou tirar as rebarbas. Então eu vou selecionar os objetos de barreira, vou dar um enter, aí eu vou eliminar todas as rebarbas do desenho. Ó. Tá feito aquele cantinho da parte inferior. Se quiser conferir a área, a gente vai selecionar o comando mijo Geon,
opção AR de área, e eu vou contornar a área do local desejado. Ó, eu tenho uma área de 36,96, de 3,69, né? Metros quadrados, tá? Tem que lembrar que 1 centímetro quadrado corresponde a 10 na menos 4 metros quadrados, né? E aqui as medidas elas vão ser dadas na unidade que o desenho está configurado. Gente, mais alguma dúvida? As louças sanitárias não vai precisar fazer? Não, Não. só porta e janela. Certo.
Você diz a figura, né, Renata? Renata, a figura você abre num visualizador de imagens, tá? Ele é um arquivo JPG que você abre num visualizador de imagens. Bom, gente, por hoje era isso, tá? Caso tenham mais alguma dúvida, consultem os atendimentos e os horários e as aulas de dúvidas, tá? Quarta-feira vai ser mais uma aula no estilo dessa nossa aula, porém, vocês vão, eu vou ensinar também, eu gostaria que todos comparecessem, porque eu vou ensinar também a fazer a cotagem, tá? Então, é importante que, para quem já começou a elaborar o desenho, para que tenha ou a parte do desenho feito, pelo menos a divisão dos cômodos da planta baixa. Bom fim de semana.